Olá, pessoal. Meu nome é Mário Lúcio. Nós vamos trabalhar aqui no curso em Eletrotécnica, disciplina Mecânica Aplicada. Este é o nosso segundo encontro. Nós estaremos trabalhando as aulas de 5 a 8 e nesta aula nós estaremos trabalhando furação, né? Processo de usinagem furação e processo de usinagem fresamento ou fresagem. Bom, neste slide nós estamos recordando o que vimos já na aula passada. Observem que sobre o processo de torneamento, nós vimos que nós temos normalmente uma ferramenta, né, na máquina torno. A peça normalmente trabalha fixada numa placa. No torno, nós produzimos peças cilíndricas, né, conforme vocês estão vendo aqui. E com isto, nós vamos ver algo mais à frente que está relacionado com o processo de resfriamento dessas duas partes. Porque a peça circulando aqui e uma ferramenta retirando o material, retirando o cavaco, se vocês observarem bem, tem uma espécie de uma nuvenzinha aqui, uma fumacinha aqui do lado. A gente vai ver que isso aqui é resultado do atrito que a gente está tendo aqui. Com isto, existe um recurso que nos ajuda muito no processo de usinagem, tanto da tornearia quanto de outros processos que vamos ver a seguir. Conforme eu comentei no slide anterior, neste slide nós vamos falar sobre refrigeração durante o torneamento. A refrigeração com jato de óleo refrigerante tem o objetivo de resfriar a ponta da ferramenta e a peça durante a usinagem. Então, nesse exemplo, né, por torneamento, observem que aqui nós temos uma mangueira. Era uma mangueira que você tem facilidade de dobrá-la, tanto mais para a direita, mais para a esquerda, para dentro, para cá, para pegar exatamente o ponto de contato que nós temos aqui. Aqui está a ferramenta, aqui está a peça. A ferramenta já está retirando o material aqui. E o ato da gente ter a ferramenta em contato com a peça, né? A ferramenta em contato com a peça, retirando o material, o atrito é inevitável e o aquecimento pode chegar ao ponto de danificar tanto a peça quanto a ferramenta se não tivermos aqui o fluido refrigerante. Esse fluido nós podemos encontrar com um aspecto tipo água, um aspecto leitoso. Eu que cheguei a fazer tornearia mecânica, conheci muito o famoso óleo solúvel. Olhando de longe, o aspecto dele é exatamente de um leite, tá? Então ele vai jorrando aqui, exatamente na região ali onde a ferramenta estará tocando a peça. Então observe aqui, o mesmo torno aqui. Olha essa mangueira aqui, como que eu consigo dobrá-la para colocar o bico, o jato aqui exatamente em cima de onde a peça está sendo usinada. Tá vendo? Tá dando até para ver aqui uma névoa, né, do óleo solúvel que está aqui. Com isto eu reduzo o atrito aqui, eu consigo produzir uma peça com acabamento do jeito que estiver especificado no desenho e não vou ter grandes variações com relação a erros na minha peça como um todo. Então, o fluido refrigerante, quando vocês chegarem a ver ao lado ali de uma determinada máquina, né, essa mangueira, esse líquido caindo, esse líquido vai variar de acordo com o tipo de operação que estiver sendo feita aqui. Então é algo muito importante da gente saber,
porque se não trabalharmos nessa questão do atrito, vamos ter problema no acabamento final da nossa peça, desgaste prematuro de ferramenta e tudo mais. Ok? Observem que neste exemplo, nós temos uma refrigeração bem intensa mesmo, né? Olhem, nós temos um jato aqui, um outro jato aqui, um outro jato aqui, né? E poderíamos até ter mais. Isto geralmente ocorre, gente, quando a peça, né, a ser furada, ou a peça é muito resistente, ou a velocidade a ter que ser utilizada aqui terá que ser uma velocidade mais alta, onde a gente tem aqui, ó, uma situação de uma geração de atrito, de aquecimento bem superior ao de algumas peças normais. Com isto, em determinadas situações, a necessidade de se ter um jato concentrado, utilizando 2, 3 ou mais mangueiras nesse sentido, é necessário. Vai depender muito do tipo de peça, da velocidade que uma broca igual essa aqui terá que ter para furar a minha peça. Tudo visando a peça ser feita de acordo com o especificado no desenho, sem grandes desgastes na ferramenta e a peça com a situação uniforme. É muito utilizado isso aqui na mecânica. Vocês vão ver muito isso quando visitarem a área nesse sentido. Bom, até a aula passada, nós falamos sobre o processo de usinagem, torneamento, né? E o exemplo anterior de lubrificação foi em cima do torneamento, né? Um exemplo simples ali de furação. Nestas aulas agora, nós vamos falar especificamente de fresagem e furação, tá? Aqui nós estamos vendo um exemplo aqui de furação. Aqui está a broca, a ferramenta. Aqui está a peça. Então, nós vamos falar sobre o processo de furação e vamos falar sobre o processo de fresagem. Tá vendo só? Aqui, ó, a ferramenta executando a operação aqui, ó, tá? De fresagem. Tá ok? Bom, neste slide, nós começaremos a falar sobre o processo de usinagem, fresamento ou fresagem, conforme a gente vê nas nossas apostilas, nos nossos livros de um modo geral. Observem que o fresamento, a definição básica é operação de usinagem com formação de cavaco, quer dizer, retirada de material através de ferramenta, né? Através de uma ferramenta multicortante. A gente vai ver no exemplo à frente que é uma ferramenta que ela tem vários pontos de corte e essa ferramenta recebe o nome de fresa. É por isso o nome, ó, fresamento, né? Ou fresagem. A ferramenta utilizada é a fresa. Muitos costumam dizer, às vezes, olha, vai lá para você consertar a minha fresa. Não, você vai lá consertar a fresadora, que é a máquina, né? E é por isso que está aqui, ó. Na máquina fresadora, geralmente é utilizada a usinagem de peças retangulares, quer dizer, as partes planas ali de uma peça retangular, quadradas, triangulares também, rebaixos ou degraus, né? E usinagem de engrenagens. Então, são peças que as partes usinadas não são cilíndricas, igual nós vimos no torneamento. Nós vamos ver alguns exemplos à frente aqui, a gente vai detalhar um pouco mais. Conforme eu disse, neste slide está aqui um belo exemplo, né, da operação de fresagem. Olhem, aqui nós temos uma peça, ó, esta parte toda aqui é a peça. Ela está presa aqui, ó, na mesa lá da máquina fresadora. Olha, aqui tem uma mesa. Ela está presa num dispositivo chamado morsa. O pessoal mais antigo, inclusive,
em outras situações, não exatamente numa fresadora, o pessoal chama esse dispositivo aqui, ó, de torno de bancada. Porém, o nome técnico na mecânica, seja numa bancada para trabalhar com lima, outras coisas, seja numa fresadora, esse nome é morsa. Morsa, com S, SA no final, tá? Então, sempre que vocês, técnicos, se dirigirem a uma máquina e forem falar sobre esse dispositivo que prende a peça, tá, a ser trabalhada, um dispositivo nesse sentido aqui, ó, o nome dele é morsa. E observem que aqui nós temos, nesse processo de fresagem ou de fresamento, nós temos aqui, ó, um mandril que desce com a ferramenta chamada fresa, tá vendo? Ó? Essa parte aqui ó, da cor áurea, né? Cor de ouro aqui, ó. Esta é a fresa. A fresa, nós vamos ter peça única e vamos ter, por exemplo, uma fresa onde eu tenho aqui condições de adaptar várias pastilhas pequenas para que eu tenha várias pastilhas, várias partes cortantes sobre a minha peça. Observe que essa peça aqui, ó, olhem só aqui, isso é um bloco, tá aqui, ó. Esta fresa está passando aqui fazendo uma operação de desbaste. Está tirando aqui uma primeira camada neste bloco para depois, né, entrar na fase de acabamento ou fazer a outra operação que tiver que fazer. E observe que quando essa fresa girando passa aqui, ó, ela envia cavaco para todo lado, ó. Isso aqui é um cavaco. Aqui, ó, a quantidade de cavaco que nós temos. Olha a quantidade de cavaco que nós temos aqui, essa parte um pouco azulada. Olha aqui a seta mostrando aqui, ó. Tudo isso é cavaco. E aqui, ó, nós temos aquela mangueira para refrigeração. Aqui não está ligado, dependendo da situação da fresadora e do material, muitas das vezes, por ela ter aqui várias pastilhas cortantes, muitas das vezes não é necessário colocar a lubrificação direta aqui. Então, isto, quem é da mecânica é que vai saber na hora, né? O operador de uma fresadora, ele que vai saber se haverá necessidade de colocar o fluido refrigerante aqui, igual nós vimos no torno ali anteriormente, ou não. Então, olhem só que interessante. Aqui é uma operação de desbaste, onde a fresadora trabalha com esse mandril e com a fresa na ponta dele girando, vai girando em cima da peça e vai retirando o material. Esse aqui é um bom exemplo mesmo. E nós temos mais um exemplo à frente. E mais à frente deveremos colocar um vídeo, e é importantíssimo visualizar, assistir a este vídeo, porque algumas perguntas, às vezes, do exercício a gente costuma retirar de lá, e na avaliação final também. Tudo isso para facilitar a visualização e para que vocês consigam guardar o máximo de conhecimento possível. Tá ok? Olhem só que belo exemplo, né, de fresagem, tá? Olhem só, aquela mesma máquina vista de um outro ângulo. Aqui nós temos a fresa. Alguns costumam chamar isso aqui na mecânica de porta-inserto, que são as pastilhazinhas cortantes que são colocadas aqui, ó, quando eu tenho mais de uma parte de uma aresta cortante, que eu posso ter uma ferramenta só, em forma de um disco, né? E com a parte cortante ali numa peça única. Nessa eu posso, ao desgastar a ferramenta, eu posso simplesmente desconectar aqui, ó, desparafusar, colocar uma nova e continuar a usinagem. Olhem só, aqui nós temos uma peça retangular. Olhem só, aqui nós temos um bloco, ó, esse bloco. E a fresa já vem, olha que esse nível aqui está abaixo deste aqui, ó, deste plano aqui. Ela veio desbastando de lá para cá. Essa é aquela mesma operação vista anteriormente, só que no outro ângulo. E olhem só que imagem boa da gente ver aqui do dispositivo que fixa a peça, ó, a morsa. Olha só, essa parte aqui encosta desse lado da peça e essa parte aqui, ó, do outro lado da peça. Então a peça está bem fixada aqui, né, para que o operador consiga fazer a usinagem aqui.
Ele está tornando essa parte aqui plana do jeito que era antes, só que retirando já uma boa camada de material aqui. Então esse é um bom exemplo, né, que dá para a gente ter uma ideia. Olha, isso aqui é uma operação de fresagem, tá ok? E aqui está a famosa fresa. Observem que temos aqui uma riqueza de exemplos sobre fresagem. Olhem que aqui nós temos uma peça comprida, ó. Ela é muito comprida, essa peça aqui, ó. E olhem a quantidade de cavaco que sai aqui. Então aqui nós temos cavaco, que é tudo isso amontoado aqui, aqui em cima. A ferramenta está aqui, a fresa, né, na máquina fresadora. E aqui o material, a peça. Olhem só o tamanho da peça que está aqui. Então com ela eu posso fazer o plano em cima da peça, eu posso fazer este canal que está aqui, que está dando para a gente observar. Então, é uma máquina muito útil na mecânica. Já deu para observar que aqui nós temos uma máquina que parece ser complexa, né? É sim, para quem estiver tendo o primeiro contato com ela. Mas a partir do momento que o pessoal começa a trabalhar, ele vai ver que esta aqui é uma fresadora. A fresadora tem uma característica diferente, principal, né? Diferente do torno. O torno, a gente vê o torno, a movimentação mais na horizontal. Essa parte aqui, onde a gente tem, no torno a gente teria lá a fixação da peça, fica na parte horizontal. Já a fresadora, observe, isso aqui parece uma furadeira. E não é uma furadeira. Eu posso até furar com ela, mas isso aqui não é uma furadeira. Observem que na fresadora, aqui será colocada a fresa. Aqui, esta mesa aqui, sobre esta mesa, nós vamos ter o posicionamento da peça, porém fixada com a morsa. Olha a morsa que eu comentei com vocês, ó. Tá vendo? Nós temos essa parte da morsa que vem para cá e temos esse batente, essa parte aqui do encosto da morsa. Eu posso movimentar essa parte até cá na frente e colocar minha peça aqui e fixá-la. Eu posso colocar outros dispositivos aqui nessas ranhuras que nós temos aqui, ó, nesses canais, e fixar peças maiores, né? Com isto, eu posso fazer movimento com a minha peça desde aqui, ó, até cá na frente, ó. Eu vou movimentando de acordo com o curso da minha fresadora. E nessa parte aqui, onde nós chamamos de mesa, eu posso fazer um trabalho ao longo de uma determinada peça, que necessariamente não terá que ser pequena, poderá ser longa. Então aqui nós temos a morsa para fixar a peça, está aqui, ó, bem clara aqui para a gente. Aqui nós temos a mesa, onde a morsa eu posso desparafusar aqui e do outro lado e movimentar a morsa para lá, movimentar para cá. Vai depender muito do tipo de peça que vai ser trabalhada aqui. E aqui, ó, eu tenho essa alavanca que eu posso fazer um movimento de descer um pouco mais a fresa, ou se tiver que furar. São vários recursos, tá vendo? Ó, nós temos vários recursos aqui na fresadora e esses recursos serão utilizados dependendo do grau de complexidade da minha peça. Tá vendo? Então, ó, está aqui apresentado para vocês a máquina fresadora. Olhem só que bacana que nós temos aqui, ó. Nós temos aqui exemplos de peças usinadas na fresadora. Nós temos 3 peças aqui usinadas na fresadora. Para o técnico, para o mecânico, isso aqui tem uma riqueza de operação incrível, incrível mesmo. Olhem só essa peça aqui, ó. Ela não é redonda, né? Não é cilíndrica. E olha as operações de fresagem que foram feitas aqui. A operação para tornar esse plano aqui, ó, com essa espessura. Operação para tornar, tá vendo? Essa coluna, essa parte vertical aqui, ó, nessa condição. Operação para fazer esse plano inclinado aqui, ó. Olha um plano inclinado que tem aqui, ó. Plano inclinado que tem aqui. Operação para fazer um furo chamado de oblongo. Um furo oblongo, quer dizer, é um furo
que eu estiquei esse furo. Isso é muito utilizada e pode ser utilizado até por vocês também, uma peça desse tipo na elétrica, onde vocês tenham que, vez ou outra, movimentar a peça um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, e se fosse um furo fixo, redondinho, igual esse aqui, ó, você não teria condições de chegar a peça um pouco para lá, um pouco para cá. E olhem só com esse furo oblongo. Aqui é feito na fresadora. Você vem com a ferramenta própria, que vai fazer um furo aqui, fazer um furo ali, e ela vai fazer esse canal aqui, ó. Esse é chamado furo oblongo, tá vendo? Na mecânica. Olhem só que interessante. Então eu posso também, através da fresadora, fazer furo, né, em determinadas peças e fazer operações nesse sentido. Observem que aqui nós temos uma peça que, ó, está com um formato aqui retangular ou quase quadrado, né? Onde eu acerto a face de lá, a face de cá, essa aqui, chanfro, que é essa parte de quebra de quina que a gente tem aqui, na mecânica a gente chama de chanfro. Essa parte aqui do meio, tá vendo? Esse canal aqui, ó, esse canal todo aqui foi feito com uma ferramenta chamada fresa ou outro tipo de ferramenta que a gente poderia estar utilizando aqui. Então, essas três peças que são similares, não, são excelentes exemplos de resultado de trabalho que eu posso ter, resultado de peças, né, que eu posso ter utilizando uma fresadora. É uma máquina muito útil, mas muito útil mesmo. Olhem só mais outro belo exemplo de peça fresada. Observem essa peça aqui pela característica, eu acho que a maioria de vocês já deve ter percebido que este material aqui, ó, ou é um aço, né, ou é um ferro fundido, quer dizer, uma peça que veio da fundição com uma característica de ferro fundido. Então é um material metálico, um material muito duro. Observem só quantas operações foram feitas aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. Aqui nós temos um pequeno plano com um furo. Aqui nós temos um outro plano aqui. Nós temos um furo que atravessa a peça aqui desse lado. Nós temos um outro plano aqui embaixo. Olha o tamanho do diâmetro que nós temos aqui, de furo que nós temos aqui. Outro aqui. Olhem só aqui, ó, 2 furos para colocar um pino, sei lá, uma coisa assim. Este rasgo aqui. Olhem só o grau de complexidade dessa peça num torno. De forma alguma eu vou conseguir fazer em tempo hábil, eu vou conseguir trabalhar essa peça do jeito que está aqui num torno. Na fresadora, observem só, eu coloco numa posição lá, prendo ali na moça, né? Prendo lá na moça, faço o que tiver que fazer nessa parte aqui. Posso prender na outra posição, deitando, girando isso aqui 90 graus, vamos usar um termo popular, deitando essa peça aqui na amostra, fixar, fazer esse furo, fazer esses furos, esses aqui. Este aqui é um outro excelente exemplo que nós temos de um produto, de um resultado de trabalho numa fresadora, tá? Isso aqui dá para vocês imaginarem que quando a gente vê uma peça complexa desse jeito, alguém de elétrica pode perguntar, meu Deus, onde será que uma peça dessa é feita? Nesse tipo de peça aqui, numa fresadora. Agora nós vamos mudar para o processo de usinagem, furação. Furação. Observe que o processo de usinagem e furação consiste em criar um furo em um material, geralmente por meio do uso de uma broca, que é a ferramenta. Esse processo geralmente é utilizado na indústria para realizar furos em peças e componentes, com o objetivo de conectar, fixar ou permitir a passagem de elementos como parafusos, pinos, eixos, rebites, entre outros. Olha aqui um belo exemplo aqui de uma furadeira. Eu acho que a maioria aqui já viu alguém utilizando uma furadeira na sua casa, ou já utilizou também. Só que aquela ali é a furadeira manual.
Na área industrial, normalmente nós utilizamos uma furadeira neste formato aqui, que poderá ser de um tamanho menor, mas muito superior ao tamanho daquela utilizada em casa, e ela é fixada numa bancada. Ela pode estar ali, ó, fixada numa bancada, fixada por aqui. E aqui eu vou colocar a minha peça, fixar a minha peça aqui com uma morsa, né? A morsa está sendo utilizada em vários equipamentos, ela é utilizada em vários equipamentos por aí. E aqui nós temos a furadeira, onde através de um bom motor elétrico que tem aqui, ó, ela vai gerar uma peça, um conjunto aqui chamado de mandril. Ó, esse é o mandril da furadeira. O mandril serve para quê? Para que eu consiga fixar a ferramenta broca. Ó, essa parte escura aqui é a broca, está simbolizando a broca. E ela gira aqui com uma velocidade controlada de acordo com o material. Então está aqui, ó, rotações por minuto, RPM, né? Que ela vai ser controlada. Se o material é mais macio, a rotação é uma. Se o material é muito duro, a rotação é outra. A broca é de outro tipo de material. Então aqui nós temos o mandril, onde está a broca fixada. E aqui nós temos a rotação controlada de acordo com o tipo de material. E aqui nós temos a furadeira de bancada. Essa furadeira de bancada, nós poderíamos ter uma similar a esta e bem maior, né, que a gente chama de furadeira industrial. Esta também é uma furadeira industrial, onde normalmente esta bem maior, dependendo do tamanho dos tamanhos, né, das peças trabalhadas ali, essa base aqui pode ser fixada no chão, em uma base bem larga. E essa coluna aqui, ó, um diâmetro bem grande para suportar todo esse cabeçote, toda essa parte superior dela aqui. E onde vocês da elétrica vão entrar nessa? Sempre que tiver um problema elétrico aqui, ó. Sempre. Porque isso aqui não funciona sem energia elétrica, o torno não funciona sem energia elétrica, o torno mecânico convencional, de jeito nenhum. Uma fresadora, de jeito nenhum, sem energia elétrica. Sem motor elétrico, a furadeira do mesmo jeito. Então seria muito triste um técnico em eletrotécnica chegar e falar assim: eu vou mexer naquela máquina ali. Alguém pergunta: que máquina que é? Aquela lá, ó, aquela máquina lá, ó, aquela máquina lá. Se o técnico em eletrotécnica souber falar assim: eu vou atuar lá na furadeira, aquela ali, ó, aquela que eu estou apontando para você lá, aquela ali é uma furadeira de bancada. Mas não é na furadeira industrial grande que você vai mexer, não, é naquela de bancada ali. Então, quando os técnicos conhecem os nomes técnicos principais dos equipamentos que eles estão mexendo, o diferencial é outro, tá? O técnico, ele passa a ser mais respeitado, mais considerado, tá ok? Então, ó, aqui está apresentada aqui, ó, a furadeira de bancada com seus componentes principais aqui, ó, para a gente ter uma ideia boa sobre a importância desta máquina aqui, dentro do processo de usinagem que nós chamamos de furação. Observe que aqui no processo de furação, nós temos, ó, a broca. Essa é uma broca característica que a maioria das pessoas já viu por aí, né? Aqui nós temos uma broca e aqui um plano, onde ela está preparada aqui para fazer um furo. Observem que tem um furo pequeno aqui, ó, um furo pequeno aqui, onde essa broca irá trabalhar, um furo bem pequeno aqui na base. Este furo, normalmente, quando se tem a necessidade de ter um furo muito bem posicionado, mais à frente a gente vai ver uma das formas de determinar o ponto exato de se fazer o furo. Então, para se ter um furo muito bem posicionado, normalmente utilizamos no torno ou numa furadeira ou numa fresadora uma broca chamada broca de centro, que nós vimos quando nós comentamos sobre ferramenta ligada ali ao torneamento.
Então, olha, aqui nós temos uma broca de centro. Aqui tem um diâmetro menor, aqui tem um diâmetro um pouco maior, mas ela é uma broca completamente diferente dessa. Olha só aqui o perfil dessa broca aqui, ó, a lateral dela como é. E esta aqui, tá vendo? Então, é uma broca feita somente para que eu defina exatamente o ponto exato, o furo exato, o ponto exato do furo onde eu devo fazer a furação utilizando outra ferramenta, no caso aqui a broca. Então olha só a broca de centro aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem mostrando um esquema, ela girando aqui, ó. Então furação de centro, ela vem onde foi definido exatamente o ponto onde vai ser o furo, né? O ponto aqui na peça, ó. Essa aqui é uma broca de centro aqui, ó. Onde alguém traçou, que a gente vai ver mais à frente um pouco ali, e definiu, ó, é aqui que é o ponto. Então eu venho com a broca de centro aqui e simplesmente faço um pequeno furo, inicio o furo. E aí quando eu venho com a broca, posiciono bem, fica fácil para fazer o resto da furação, porque a broca de centro só fez a introdução aqui, e fica fácil porque através da broca de centro, o mandril já está posicionado através dela. Eu, olha, subindo o mandril, colocando a broca certinha aqui, ela já vai descer no ponto certo para fazer o furo, já iniciado pela broca de centro. Olha só, são recursos bacanas na mecânica e que poderá ajudar vocês em algum dispositivo que estiverem fazendo, que vocês, por exemplo, falam assim, não, deixa que isso aqui a gente mesmo faz. A gente pega uma chapa ali, a gente mesmo fura, a gente mesmo faz isso. Pode ser, vai depender muito da empresa que vocês vierem a trabalhar ou montarem, adquirirem no futuro, se Deus quiser. Tá bom? Então aqui, ó, broca de centro, tá aqui ela. Broca bem convencional mesmo, que nós utilizamos. Aqui a furação de centro. E olhem só o outro exemplo da morsa aqui, ó, que beleza. Olha aqui a morsa, olha aqui um parafuso. Este parafuso aqui, ó, tá? Ele é que empurra essa parte aqui através de uma manivela, alguma coisa por aqui, ou volante por aqui assim, ó. Esse parafuso empurra essa peça e ela vai encostar nesse batente aqui da morsa, ó, nessa parte aqui, nesse encosto aqui da morsa. Então a peça é fixada por aqui. Aí você poderá trabalhar com segurança, porque se não tiver como trabalhar com segurança, a peça simplesmente vai sair para lá ou para cá e eu não vou ter o resultado esperado em cima dessa peça. Então, ó, início da furação utilizando a broca de centro. Ó, broca de centro. Olha esse início aqui, representado aqui. Tá ok? Então, são dispositivos, ferramentas que ao longo do tempo o pessoal foi criando para facilitar a vida de quem trabalha fabricando peças. Vocês poderão achar estranho, tá aqui, usinagem, roscas, né? Mas não nesta aula. Numa próxima, numa das próximas, nós vamos comentar sobre rosca. Eu vou explicar por que está aqui rosca, para chamar a atenção aqui da gente. Observe que aqui nós temos uma furadeira normal, que pode ser até uma fresadora, tá? Aqui a peça está bem fixada aqui pela morsa, ó, bem fixada mesmo. Aqui nós temos o mandril, aqui temos a broca, ó, temos a broca e os furos de um modo geral, é lógico, eu olhando lá no desenho, vai aparecer escrito, esse furo tem que ser de diâmetro 8 milímetros, 6 milímetros, 10 milímetros, 10 milímetros e 5 décimos, ó, já vem escrito na broca. Se vocês observarem os fresadores de um modo geral, né, ou quem trabalha numa furadeira, torno, costuma ter uma caixa lá no almoxarifado de brocas com vários diâmetros que vai variando aqui, ó. Broca de 10 milímetros, broca de 10 milímetros e meio, de 11 milímetros, com vários diâmetros. E quando a empresa trabalha, vai fazer um lote grande de peças sob encomendas com um determinado furo, ela pode encomendar uma broca, né? Ela pode encomendar uma broca com determinado diâmetro, com diâmetro específico,
para ela trabalhar naquelas centenas ou milhares de peças que ela vai fazer. E hoje em dia é entrar em contato com o fornecedor que rapidinho a solução vai aparecer nesse sentido. Observe que aqui, tá vendo essa parte branca aqui, ó, é o fluido refrigerante, que dependendo da velocidade do material, dependendo do atrito que se tiver por aqui, você pode utilizar um recipientezinho, tipo esse que a gente utiliza para pulverizar, mas na mecânica eu costumo utilizar muito um recipiente chamado almotolia, onde eu posso utilizar tanto óleo para lubrificar dentro dele lá, lubrificar normalmente, engrenagens, tudo, ou posso utilizar um fluido refrigerante. E eu vou jogando aqui aos poucos, à medida que eu for trabalhando a minha peça. Então aqui, ó, nesse sentido, nesta máquina aqui não está sendo necessária aquela mangueira e jorrando direto aqui, ó. Quando for necessário pela velocidade, alta velocidade, pelo tipo de material, tipo de broca, quando for necessário, sim, pega-se aquela mangueira e vem e joga o fluido refrigerante aqui, ó, o fluido refrigerante. Porque, dependendo da situação, esta refrigeração tem que acontecer. Porque senão este atrito forte aqui entre a broca e a peça poderá provocar um desgaste prematuro da ferramenta, da broca, da parte cortante, e o furo não sair conforme, de acordo com o que está no desenho. Porque se eu tiver uma ferramenta desgastando aqui, ó, né, chega ao ponto de ficar escura, um cinza escuro aqui, eu não vou atingir o objetivo meu, que é fazer um furo com as dimensões certinhas, iguais às que estão no desenho e uniforme, tá bom? Então aqui deu para a gente ver bem, ó, o mandril, que vem ali da furadeira, ó, uma broca, que é essa aqui, com a dimensão que eu necessito, e aqui a minha peça, ó, minha peça retangular aqui, onde eu vou fazer o furo. Simples, né? Para a gente entender. E com relação a roscas, mais à frente a gente vai ver por que está isso aqui. Porque quando eu vou abrir uma rosca, utilizando uma determinada ferramenta que a gente vai ver mais à frente, a gente vai ver que a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir um furo. Depois eu venho com a ferramenta para abrir a rosca, manualmente, ou dependendo das peças, se forem feitas em produção em série, quer dizer, uma atrás da outra na máquina, essa ferramenta é adaptada numa máquina que faz automaticamente a rosca. Tá ok? Simples para a gente entender isso. Então, mais à frente a gente vai comentar sobre rosca. Olhem só, aqui nós temos exemplos de furações com rebaixos. Furações com rebaixos. Ou furações sem rebaixos. Aqui nós temos, ó, exemplo de uma furação em cheio. Furação em cheio é quando eu pego a minha broca, começa a penetrar na minha peça e não tem nenhum furo guia aqui, ó. Ela vai pegar a peça em cheio mesmo e vai até o final e vai fazer o furo, tá? Exemplo aqui nós temos uma furação que pode ter sido feita em cheio. Se a broca penetrou aqui e foi direto até o final, deixando com esse diâmetro. E pode ser que não. Pode ser que aqui, ó, eu tivesse aqui, ó, uma furação desse tipo, ó, furação com pré-furação. Muitas das vezes, faz-se um furo com diâmetro menor e para ter uma broca garantindo que ela vai descer bem centrada e que ela vai ter menos material para retirar, porque o objetivo vai ser manter este furo aqui, ó, bem uniforme, não oval, uma coisa assim. Muitas das vezes é feita uma furação com pré-furação, tá vendo? Ó? É um furo menor antes e depois esse aqui. Então você vem, fura a peça toda, que poderia ser este caso aqui, ó. Aqui aparentemente, né, a peça está bem polida aqui dentro. Pode ser que para garantir isso aqui, ó, com um acabamento muito bom, fosse feita uma pré-furação, ó, esse furo menor, e depois a broca para fazer o furo completo até o final. Agora olhem desse lado aqui, ó, furação escalonada. É quando eu quero, né, ter
dois diâmetros, tá vendo? Diferentes na minha furação. Eu posso ter uma broca desse tipo, principalmente quando eu vou fazer produção em série, né? Eu posso ter uma broca, pedir para afiar uma broca ou encomendar, né, uma broca com diâmetros, com dois diâmetros, tá vendo? Tem essa parte cortante aqui, o diâmetro maior, e essa parte aqui do diâmetro menor. Pode ser que ao chegar a uma determinada profundidade, eu vou ter aqui, ó, um diâmetro maior e esse um pouco menor. E o furo poderá ser passante ou não, né? Poderá passar aqui, ó. Esse é um furo passante. Começou nesta face aqui e foi até o final da peça. Me desculpem. Então aqui, ó, nós temos outro exemplo. Peça com furo central e dois rebaixos laterais. Olha, aqui nós temos uma peça com furo central e temos dois rebaixos aqui, ó. Observem que foi feito um furo com diâmetro menor aqui, com diâmetro menor aqui, e depois foi feito um rebaixo aqui, ó, um diâmetro maior aqui, ó, onde eu tenho um rebaixo. Isso na mecânica é esse tipo de operação, é o de rebaixamento, né, ou de rebaixo num furo, numa face que eu tenho aqui. Olha outro furo aqui, ó, peça com furo central e rebaixo. Olha aqui, ó, um furo central, esse menorzinho aqui, ó, e aqui um outro maior que nós chamamos aqui de rebaixo. Ó, foi feito um rebaixo. Ele não foi até o final da peça, ele foi até este plano aqui, ó, até essa pista aqui, tá? Então tudo isso eu faço utilizando uma broca ou uma ferramenta similar a uma broca, que poderá ser uma fresa, né? Que aí eu já vou utilizar lá na fresadora. Na broca não, na furadeira não. Na furadeira eu vou utilizar uma broca convencional ou uma broca especial para fazer esse trabalho. Aqui nós temos o exemplo de um parafuso, tá vendo? Aqui nós temos uma rosca, mas na frente a gente vai comentar um pouquinho sobre rosca, né? Então aqui nós temos uma rosca e esse parafuso poderá ser um parafuso com um diâmetro suficiente para passar nesse furo menor e esta cabeça aqui, ó, alojar aqui. Ou então esse parafuso, ó, para passar neste furo aqui e esta cabeça alojar aqui e eu fixar esta peça numa outra. Tá vendo? Então está mostrando um exemplo aqui, que às vezes alguém poderá perguntar, para que fazer isso aqui? Para que fazer um rebaixo? Pode ser simplesmente para servir de alojamento, né, da cabeça de um parafuso. Esse aqui é o famoso parafuso Allen, tipo Allen, né? Que parafusos, nós temos parafusos com vários tipos de formatos de cabeça, né? Vários tipos. E esse aqui é um exemplo, é um muito utilizado nas grandes, utilizado direto em montagens de máquinas de um modo geral e outros dispositivos, onde com facilidade eu vou penetrar este corpo aqui no furo menor e essa parte vai ficar faceando aqui, ó, porque ela vai ficar alojada aqui dentro. Tá vendo? Então esse parafuso não está perdido aqui. Isso aqui só para mostrar para a gente a importância de um determinado rebaixo, né, numa peça. E para vocês terem uma ideia de alguns termos que a gente utiliza na mecânica, que de vez em quando a gente vai falar alguns aqui, exemplo aqui, ó, rebaixo. Furação escalonada. Escalonada, eu tenho dois diâmetros diferentes aqui, ó, alinhados ali, ó. Furação escalonada, tem um diâmetro maior aqui e um diâmetro menor aqui. Furação em cheio, né? Ele é como se ele tivesse acertado em cheio a peça e vai de cima até embaixo e fazer a furação. Furação com pré-furação, olha só, um diâmetro menor para guiar bem a broca e para que ela tivesse menos esforço, garantindo um acabamento muito bom aqui do lado, né? Vai depender muito do tipo de operação, porque ninguém cria operações extras por um acaso. Né? Tudo isso aqui é feito de acordo com o que o projetista ou o tecnólogo ali de usinagem, né, vai determinar para que se tenha
um alto padrão de qualidade com o menor custo possível. Ok? Bom, pessoal, neste slide nós temos algo muito importante para a furação. Para se fazer uma furação bem posicionada, né, de acordo com o que estiver especificado no desenho, a traçagem da posição do furo, ela é fundamental. Um furo, de um modo geral, numa peça, se vocês observarem qualquer desenho mecânico, ou que vocês tiverem que trabalhar alguma chapa da área SUS, vocês vão observar que o furo, a posição dele é garantida pelo centro do mesmo, o centro do furo. E o centro do furo, depois da peça pronta, é oco, eu não vejo. Mas antes de fazer a furação, eu preciso garantir que aquele é o centro do furo. Então, observem aqui ao lado. Aqui ao lado nós temos traçador de altura, muito utilizado na mecânica. O pessoal antigo utilizava algo parecido com isso aqui, chamado de graminho. Graminho, onde você tinha uma escala aqui do lado com a graduação, e aqui nele não existia essa graduação. Você vinha com a ponta, pegava ali, olha, eu tenho que marcar aqui, eu vou ter um furo a uma altura, vamos colocar aqui, chutar um valor qualquer, de 150 milímetros. Eu com esta ponta aqui, ia lá naquela escala, marcava os 150 milímetros, fixava a ponta, depois vinha e traçava aqui 150 milímetros. Isso num sentido. Depois, no outro sentido, eu fazia a mesma coisa. Então, observe essa peça aqui, ó, para eu marcar os centros desses 4 furos aqui. Com esta peça aqui, ó, na vertical, eu com este traçador de altura, olha só que interessante. Vamos supor que da base dele aqui, ó, em cima de um desempenho preciso, que é uma mesa precisa, né, uma mesa bem plana, daqui até aqui, vamos supor que eu tenha 200 milímetros. O que eu faço? Isso aqui muito bem apoiado, eu marco aqui, ó, 200 milímetros, que é a altura aqui dessa ponta, e ela é exatamente o que eu fizer de leitura aqui, é o que eu terei dessa ponta até a mesa, onde eu estaria apoiando a minha peça, mesa de traçagem. Eu venho e marco 200 milímetros, com essa peça aqui encostada, né, num batente próprio, na vertical, eu venho e marco aqui 200 milímetros. Vamos supor que aqui também há 200 milímetros, marco aqui 200 milímetros. Ah, esse daqui até aqui, ó, tem 50 milímetros. Eu venho, eu desço todo esse dispositivo aqui, eu desço essa ponta, né? E faço a leitura aqui, ó, 50 milímetros. Eu venho, marco aqui 50 milímetros, dou um traço aqui, dou outro traço aqui. Aí depois eu viro essa peça aqui, ó, a 90 graus. Ó, é como se eu pegasse daqui, ó, esse ponto aqui, e viesse com ele para aqui, ó. E esta base é lógico aqui, ó, ficaria na vertical. Aí eu iria ver quanto eu tenho daqui dessa base até aqui. Eu iria marcar, tem lá 50 milímetros também, marco 50 milímetros. E daqui dessa base até aqui, tem 400 milímetros. Vou lá, marco os 400 milímetros e marco um furo. Observe que eu fiz 2 linhas, ó, na horizontal. Aqui, ó, uma para esse furo, outra para esse. Mais 2 aqui embaixo para esse, para esse. Quando eu virei isso aqui a 90 graus, eu tracei esta linha aqui, ó. Então, o cruzamento desta com esta me deu ponto aqui onde eu tenho furo. Desta com esta, o ponto aqui. E quando eu marquei aqui 400 da base até aqui, eu tracei essa linha, tá vendo? Com essa aqui, já me deu o ponto certinho. Aqui também, ó, do mesmo jeito, quando eu tracei aqui isso. Então, aqui eu tenho o cruzamento dessas duas linhas aqui, ó, com essas duas aqui. Este cruzamento me dá certinho o ponto que define o centro do furo que eu vou fazer. Eu confiro depois, vejo se é isso mesmo. Sendo isso mesmo,
venho com uma broca de centro. Se for um furo com, vamos dizer, com um campo de tolerância bem pequena, a distância entre um furo e outro aqui, mas se for uma chapa simples, que eu estiver fazendo um trabalho ali na oficina, eu já venho com a broca, posiciono bem aqui, aqui e furo. Se eu quiser melhorar ainda esse posicionamento, eu venho com um pequeno punção. Punção é um pino com uma ponta cônica e com o martelo eu dou uma pequena martelada no cruzamento da linha aqui, ó. Pequena martelada aqui, ó. Aí quando eu encostar a broca aqui, ó, eu já estaria encostando na posição certa. E se for a broca de centro, melhor ainda, porque ela já vai fazer o início do furo. Eu venho com a broca normal, que está aqui fixada aqui, ó, no mandril, tá aqui o mandril da furadeira, ó. Venho com ela normalmente aqui e faço cada um dos furos aqui. Estão vendo? Então, a traçagem para definir a posição correta do centro de cada furo, ela é fundamental quando se tem que fazer uma furação. Tanto é que em algumas empresas existe até o cargo de traçador mecânico, né? O traçador mecânico é aquele que utiliza o traçador, tá vendo? Ó? Esse traçador de altura aqui, ó. Ou utiliza o graminho, que é um método, que é um antigo, um suporte antigo com uma ponta, que você pode fazer a mesma coisa, só que este é todo graduado aqui, ó. Olha que beleza. Esse eu tenho graduação em milímetro, graduação em polegada, e posso fazer com garantir mesmo aqui, ó, uma traçagem próxima do ideal, quer dizer, para o tipo de peça que eu venha fazer. Estão vendo? Então aqui, ó, traçagem para furação. Isso é muito importante, que não se pode furar de qualquer jeito. Eu preciso garantir as distâncias, que pode ser que essa base seja referência para esses dois furos aqui e para esses dois também. Ou pode ser que seja esta. Então, a referência eu utilizo para traçar nesse sentido aqui, nesse sentido e no outro sentido, para garantir bem, né, o posicionamento dos furos. Então, traçagem para furação. E aqui nós temos um exemplo. Ó. Depois de feito tudo isso aqui, venho aqui para a furadeira, aí eu vou executar a furação com garantia, com segurança de que eu estou fazendo a coisa certa. Né? A peça que normalmente é presa aqui pela moça, olha aqui a moça de novo, né? E aqui está o operador fazendo a furação aqui, ó. Muito simples. Então, furação na furadeira. Essa aqui tem aspecto de ser uma furadeira industrial, daquela com pedestal, que a base está no chão e ela é bem alta. Olha aqui a altura dessa pessoa aqui, a altura da parte onde nós temos um mandril fixado aqui, ó, e onde fixamos a broca. Entenderam? Então isso aqui é muito importante. E vocês na elétrica, vez ou outra, vão ter que fazer algum furo, alguma chapa para algum painel, que eu já vi eletricista fazendo isso. Esses painéis onde você vai ter um quadro elétrico, eu já vi eletricista tendo que fazer isso, cortando a chapa, marcando a furação, fazendo furo, que vai depender muito da empresa que a pessoa estiver trabalhando. Então, ter esses conhecimentos básicos aqui, ó, para vocês é muito importante, até para vocês saberem pedir. Falou, gente, tem alguém na oficina, na mecânica, que possa fazer isso aqui para a gente? Porque nós não podemos fazer aqui nessa empresa, então tem alguém que possa fazer isso aqui para a gente? Precisamos de mais aqui. Já faz um rascunho, põe as medidas e já sabe o que a pessoa vai fazer, o trabalho que tem, que às vezes a gente fala, puxa, está demorando demais, mas se eu prestar bem atenção, eu vou ver que tem todo um ritual, temos aqui todo um roteiro a ser seguido até a furação estar pronta aqui, ó. Tá bom? Bom, pessoal, neste slide nós vamos ter uma noção daquilo que vamos trabalhar na próxima aula. Olhem, ferramentas de uso manual. Destas aqui, com certeza, muitas vocês poderão ter que utilizar como eletricistas.
Então nós temos, a maioria das operações de usinagem são realizadas em máquinas, né, que nós chamamos de máquinas operatrizes. Em alguns livros vocês vão ver escrito máquinas ferramentas, né, como o torno mecânico e a fresadora, né, a furadeira. Entretanto, há situações, dependendo do tipo e do material da peça, que é necessário utilizar ferramentas de uso manual para complementar, né, ou fazer ajustes em um material ou peça. Bom, destes principais ferramentas de uso manual em usinagem, nós podemos citar a lima bastarda e a lima mursa, são muito utilizadas, arco de serra, martelo de aço, martelo de nylon, macho para roscar. Em algumas literaturas a gente vê escrito lá rosquear, né, interno. Cocinete, também conhecido por tarraxa, para roscar externo. Aqui eu faço uma rosca interna e aqui uma rosca externa. Então nós vamos trabalhar mais essas questões aqui, vamos comentar mais a respeito disso na nossa próxima aula. Como último slide dessa aula, eu preciso reforçar mesmo com vocês aquilo que em toda aula a gente vai lembrar. Não deixem de ver, né, os links, né, os vídeos, através desses links. Aqui nós temos 2 links. Eu vou colocar lá no pincel atômico, né, 2 links. Aqui temos um, aqui temos outro. Então, link de vídeo dos processos de furação e de fresagem. É importantíssimo que vocês vejam isso aqui. São links curtos, né, de curta duração, que vocês vão ter uma ideia boa. Dali também pode ser que a gente coloque algumas questões lá do exercício. E na avaliação, né, que a gente vier a ter, vocês, com este conhecimento aqui, já vai ajudar bastante. Tá bom? É isso aí. Bons estudos para vocês. Tudo de bom, viu? E um bom final de semana.